Tem alguém? Opa, pessoal. Tá? Preparando aqui. Tudo bem, Daniel? Vasconcelos. O Diego Miranda, tudo bem? O Marcelo Marconi. Beleza, Marcelo? Filho de um amigo meu lá de Piracicaba. Anderson. Sejam bem-vindos aí. Hoje vai ser uma aula bastante bacana. A gente vai falar bastante. Na verdade, até mesmo para me preparar para essa aula, o pessoal já está me vendo, escutando, né? Me preparar para essa aula, eu acabei assistindo a primeira aula. E foi muito bom, eu gostei e até me surpreendi de quanto conteúdo que eu passei ali. Na verdade, tem muita coisa naquela 1h e 45 minutos, mais ou menos. A gente falou muita coisa, né? Que, claro, tudo aquilo dá para se aprofundar muito ainda, mas já deu para dar uma noção bastante grande aí do que a gente pode fazer e do que a gente vai conhecer. Vocês assistiram? O Diego estava na primeira aula, Diego? Sim ou não? Eu comecei a assistir, mas não deu para terminar não, por causa da internet. Ah, tá. A internet caiu. Porque alguns eu estou lembrado, outros não. E o pessoal está entrando aí. Tem alguns aí que não tem a webcam, né? Não tem a câmera, tudo bem, não tem problema. A gente também tem o texto, né? Todo mundo já percebeu que podem ser feitas perguntas ou comentários através aí de texto, né? Ou se não, de repente, levantar a mão assim, a gente está vendo e muitas vezes a gente vai conseguir perceber e aí a gente já dá a palavra também, tá? É legal cada vez mais que seja mais interativo, né? Que a gente tenha esse retorno, que aí a gente vai, na verdade, compartilhar mesmo, né? Esses conhecimentos, porque muitas vezes eu tenho certeza que a dúvida de um é dúvida da maioria. Então, é legal quando pergunta, se coloca, porque vocês, né, por mais que eu imagine as dúvidas que vocês possam ter, é legal quando vocês perguntam, porque aí tenho certeza que resolve para muita gente, né, aquela questão. Tudo bem, Lucas Henrique? Tá com o nariz quebrado ainda, Lucas? Tá, 15 dias de nariz quebrado. Mas tá bom, é isso aí. Fabrício, Romário, tudo bem, Romário? Beleza, estamos entrando aí. A gente está com 3 minutinhos. Vamos bater um papo aqui, um preliminar aí. Vocês, a maioria estava na primeira aula ao vivo? Teve gente que estava, né? Eu acho que tem alguns nomes aqui que eu não estou lembrado aqui. Mas com certeza assistiram a aula gravada, né? O pessoal viu a aula gravada também. O Daniel Oliveira, tudo bem? Daniel Oliveira tem acompanhado a gente faz algum tempo já, né, Daniel? Para mim, você tem acompanhado desde sempre, porque, na verdade, até eu comecei isso no meio do ano, faz 6 meses, né? A gente está... Exatamente. Então, eu estou assim, crescendo, né, nessa área, no sentido aí, aparecendo, né, de pouco tempo, né? A gente sabe que tem pessoas que estão mais tempo na internet, apesar de, muitas vezes, você vê que tem alguns jovens aí se colocando. É duro, às vezes, eu percebo, às vezes, a pessoa quer ensinar coisa que ele não viveu, né? Então, precisa tomar cuidado. Verdade. Tomar cuidado. Mas tem muita gente boa também, tá? E é legal aí a gente poder aí tá compartilhando isso. Vamos falar um pouco aqui, ó. Vocês, o que vocês querem falar um pouco da primeira aula? Porque às vezes na aula não vem as questões, às vezes vem depois alguma dúvida. Tem alguém que gostaria de falar alguma coisa a respeito da primeira aula? Tá tudo em ordem? Nada? Tranquilo? Beleza.
E sobre os vídeos, vocês também deu para assistir alguns vídeos aí que eu passei durante a semana? Se deu, faz um joinha aí. Tá. Vocês viram que ali, na verdade, eu tinha feito esse mini curso que eu achei que muitas vezes o recém-formado, né, o jovem, ele às vezes ele fica meio perdido, que não sabe nem o que é importante e o que não é. Então ali, na verdade, são 5 vídeos que eu coloco 5 etapas, né, que a gente precisa realmente conhecer, desde da conquista do cliente, né, de você saber quais são as necessidades que você precisa saber de antemão para poder fazer um projeto bem feito, né, o que é uma gestão e como que se acompanha, e o relacionamento e comunicação, que é muito importante. A gente considera aqui que nós todos somos formados, então, por exemplo, nós todos passamos uma faculdade, nós todos temos uma bagagem, um conteúdo técnico. Vocês podem ter certeza que vocês têm. Às vezes acha, né, fica preocupado no sentido que as coisas, é muita informação, e aí às vezes acha, nossa, e agora, né? Mas é a questão só de organizar esses conhecimentos estruturado, que aí a coisa vai fluindo, tá? Então isso aí vocês vão ver que é justamente essa organização de pensamento e raciocínio. E as outras coisas, que é o que eu procuro até mais colocar aqui no nosso treinamento, é justamente aquilo que a faculdade não dá, né? Então, a faculdade, por exemplo, ela não te fala sobre marketing, sobre como atrair cliente, como você conversar com o cliente, o que você vai falar com o cliente, né? Como que você vai mostrar valor no teu trabalho, como você vai pôr preço, né? A faculdade, eu acredito que nenhuma faculdade fala como você vai precificar, né? Como que você... Então, ela não tem esse lado comercial da coisa, e, na verdade, a gente precisa ter, porque é disso que a gente vive e é disso que vai fazer a grande diferença na nossa vida, porque, como eu falei na primeira aula, muita gente fica acumulando conhecimento, fazendo curso de tudo quanto é coisa, mas não aplica, né? Claro que fazer curso é sempre bom, mas precisa estar aplicando, tá? Hoje até vou mostrar para vocês uma forma de ser, que a gente está sempre reciclando, né? Eu tenho tempo na profissão, mas eu também estou sempre estudando e sempre aprendendo, porque senão fica para trás. Eu tenho colegas meus da minha, né, da geração que ficaram ultrapassados, tal, porque não acompanhou o negócio. Mas por isso que é sempre bom estar fazendo também os cursos, mas não só fazer curso, só fazer pós-graduação e achar até que isso vai trazer resultado. Na verdade, se vocês focarem bastante agora, que vocês estão formados, em saber como conquistar o cliente, como conseguir, a coisa vai desenvolvendo, porque você vai aplicando. Ninguém está preparado para realmente fazer tudo, né? No sentido, dá um pouquinho de medo, eu sei, no começo, né? Vou atender, e aí vou pegar hobby, depois vou ter que tocar, mas é só fazendo que vai aprender mesmo, tá? Claro que eu estou aqui também para ajudar, para dar algumas diretrizes aí, umas orientações, mas vocês vão sentir que esse empurrão que eu estou dando, vocês vão pegar, né, durante realmente a prática mesmo. Eu sei que muitos de vocês já estão praticando também, né? Nem todos aí estão totalmente no início, mas é importante para todos tudo isso que a gente está falando. Alguém quer falar alguma coisa do mini curso aí? Teve também uma entrevista que eu fiz na TV, que eu gravei e deixei para vocês também, com 2 recém-formados, né? Mostrando a dificuldade, como que eles estão se virando. Vocês viram também esse dos 2 recém-formados? Vocês assistiram? Beleza. Então tá assistindo, pessoal. É isso aí. A gente precisa, não é porque, vamos dizer, a gente está fazendo isso de graça. Muitas vezes a gente sabe que se não... Muita gente até fala, né? Precisa pagar, cobrar para dar valor para fazer a coisa séria. Mas que bom que vocês estão aí fazendo a coisa séria, né? De forma assim, sem esse compromisso financeiro. Então, vamos lá. Eu acho que agora já dá. Eu dei uma introduçãozinha aí, perguntando dos cursos da aula anterior. Mas a gente já pode tocar aí para frente e vamos começar a entrar nos conteúdos, tá? Na aula passada, eu dei já uma explicação de várias coisas, né? De várias, vamos dizer, eu vou mostrar para vocês uma estrutura
das coisas que eu tenho falado, tá? Porque vocês vão perceber que tem uma cronologia e tem um porquê dessa sequência. E é mais ou menos assim que eu estou explicando para vocês irem pegando, desde, né, realmente do início, de como fazer, de como eu vou me apresentar no mercado, de como as pessoas vão me conhecer, né? E até mesmo a gente vai chegar na hora de ter o contato com o cliente, desenvolver projetos, acompanhar a obra, né? E ter todo o processo de gestão, como fazer. O que é bastante importante de mostrar, até ontem eu falei isso na aula com os estudantes, que a grande diferença do engenheiro e do pedreiro, do empreiteiro, né? Então, que nem teve gente que falou assim, aqui na minha cidade, às vezes a pessoa contrata um empreiteiro e fala, não vou precisar de engenheiro, né? Não sei se acontece em algum de vocês aí, esse tipo de coisa. Mas é importante mostrar para o cliente, a gente se posicionar no sentido da grande diferença que existe entre o engenheiro saber fazer uma gestão de obra, né? Organizar a obra, planejar a obra, fazer um levantamento das necessidades, ter um cronograma, né, que você consegue ter um prazo nessa obra estimado, que você controle a obra, vá na obra acompanhando, para que aquele cronograma seja atendido. E se ele estiver saindo daquela orientação do cronograma, você fazer algo, né, adiante alguma coisa, por exemplo, lá para você ajustar e fazer com que aquele prazo esperado ele realmente se concretize. A mesma coisa em relação ao custo, fazer um orçamento, né, como fazer esse orçamento, nós vamos falar tudo sobre isso. E aí, como acompanhar esse orçamento num cronograma físico da obra, mês a mês, né, para não chegar... tem gente que faz o orçamento só para saber quanto vai ficar a obra e depois engaveta, e a obra vai correr e não tem um acompanhamento, chega no final da obra, ficou 50% mais caro, ficou 100% mais caro, porque não houve, muitas vezes, um controle, né, de você ter um cronograma físico e financeiro, e aí você está, mês a mês, comparando aquilo que você programou no cronograma financeiro com o que realmente está ocorrendo. E se por acaso está desviando, está gastando um pouco mais ali, dá tempo ainda de você tentar economizar, trocar algum material no final da obra, né, algum revestimento, para fazer com que aquele custo da obra total se concretize até o final, né? Então, você vai, no acompanhamento, justamente você vai ver essa sequência de situações mês a mês, para que não ocorra, no final da obra, aquela surpresa, nossa, gastou o dobro, não é? Então, esse é o lado nobre nosso, do engenheiro, do arquiteto também, entendeu? Que vai diferenciar dos pedreiros e do empreiteiro. Então, pedreiro e empreiteiro são parceiros nossos. Nós temos que ajudar eles a fazer a obra no sentido... depois eu vou passar para você até uns livros para lerem, que a gente diz que a gente ajuda eles e eles vão ajudar a gente, no sentido que a obra desenvolva de um ritmo bom e um ritmo esperado, que foi aquele planejado por nós, tá? É claro que quando a gente vai planejar, a gente vai fazer um cronograma físico e financeiro, principalmente o físico, a gente precisa de um comprometimento com a mão de obra, com o empreiteiro, no caso. Nunca você vai fazer no seu escritório um cronograma físico da obra, ou seja, as atividades mês a mês. Vamos dizer que a obra tem 10 meses, então você vai falar lá o que faz no primeiro mês, no segundo, no terceiro, sem que o empreiteiro conheça. Então, antes de começar a obra, você tem que sentar com o empreiteiro, né, com o pedreiro, e aí ele vai conhecer aquele lá e vai falar, não, legal, é possível. Ou senão ele vai falar, nossa, Júnior, não dá para fazer isso aqui, eu não consigo fazer em 2 meses, sei lá, a concretagem da laje aqui, tal, tal. Então, aí a gente, muitas vezes ele tem razão, às vezes você pode até falar com ele, mas será que não dá mesmo, tal? Mas, de repente, muitas vezes eles têm razão, porque eles têm a prática do dia a dia, que às vezes a gente não tem, mas aí a gente ajusta com eles, faz aquele ajuste, então já vê se o tempo da obra, vamos dizer, se é 10 meses, se consegue permanecer, ou se não, vai ficar com 11 meses, ou vai ficar com 12 meses, tal, por causa desse ajuste, tal. A gente vai mostrar para o nosso cliente, a obra vai ter que ser em 12 meses, porque eu conversei lá com o empreiteiro, realmente a gente vai ter que fazer esse ajuste e tal. E aí o empreiteiro está comprometido com aquilo. Então, na hora que você vai acompanhar a obra, tá? A gente vai estar acompanhando esse lado nobre da obra, que é justamente ver essa gestão, tanto
física das atividades para ter um prazo certo, como também do custo da obra. Então, esse é o grande diferencial. É isso que vai trazer lucro para o cliente, é isso que vai trazer, vamos dizer, tranquilidade para o cliente, que vai trazer certeza, né, para o cliente de que vai terminar dentro daquele prazo. Claro, pode acontecer de um mês ou outro, isso aqui e tal, né? Nunca é perfeito, né? Mas é muito mais provável que ocorra se tem um engenheiro acompanhando, ou mesmo um arquiteto. Então, esse lado é que a gente tem que vender. E não a gente se igualar com o pedreiro ou com o mestre de obra, porque, na verdade, eles têm o valor deles para fazer aquilo que eles fazem na obra, a execução da obra. A técnica lá de fazer uma caixaria, né, uma forma, de travar, de fazer a dobra das ferragens, né, de seguir o projeto como tem que ser feito, que foi feito por nós ou por colegas nossos, né, estruturais, hidráulicos, elétricos, e ele vai executar. E ninguém, ele vai sempre saber mais do que a gente, né? A gente vai até aprender com eles, no sentido desse dia a dia técnico da obra. E não tem, a gente não deve se preocupar com isso. E que bom que ele saiba mais nisso, porque você tem até o privilégio de poder estudar e saber mais sobre gestão, sobre ajudar ele lá na técnica a ter o material que ele precisa. Então, por exemplo, você tem um cronograma físico que você já sabe que no mês que vem você vai precisar na obra, sei lá, argamassa para revestimento cerâmico, tal. Então, às vezes, se não tem um engenheiro acompanhando, o pedreiro vai pedir para o proprietário em cima da hora. Aí o proprietário sai correndo, compra mais caro, compra mal comprado, compra, às vezes, material inadequado, né? Então, tudo isso, tendo o engenheiro, o que vai acontecer? Vai ver com antecedência, vai ter mais tempo para cotar, para ver, o engenheiro está fazendo várias obras, né? Vocês vão ver que com o tempo vai cada vez fazendo mais obras, então vocês estão em contato, vocês sabem quem vende já mais barato, vocês têm algum fornecedor, de repente, que ninguém conhece, pode ser de outra cidade, que faz uma coisa diferente que não tem ali. Então, quer dizer, isso tudo vai agregando valor para o cliente. E isso é que ele está comprando da gente, né? Ele vai nos pagar por causa disso. E eles não vão pagar para que a gente fique querendo fazer o que o pedreiro faz ou o que o mestre de obra faz lá. Então, é bem distinto a coisa e isso é que vai fazer a obra ser diferente. Vai ter um prazo determinado, vai ter um custo determinado e que a gente vai trabalhar para atender isso aí que foi planejado, para não ter nenhum susto grande no final da obra. Beleza? Estão pegando aí? Então, beleza. Voltando aqui, no fim eu vou me empolgando, eu vou falando um pouco diferente do que eu pensei, mas tudo é válido, porque isso na verdade eu falei ontem e eu percebo que devido até a pergunta que eu tive lá, de que o engenheiro se sente concorrendo com o empreiteiro, então não pode, é totalmente diferente, por isso que eu quis repetir com vocês isso aqui, tá? Vamos lá. A gente falou sobre o que eu coloco aqui, primeiro item, sobre observar o mercado. Por quê? Porque realmente você não pode sair querendo fazer vamos dizer, querer vender seu produto se você não conhece quais são as necessidades do local. Tá? Eu vou falar, isso aqui eu falei já um pouco na primeira aula, mas eu vou falar rápido também, é bom para lembrar e vai fixando. Então, cada local, cada cidade tem as suas necessidades. Cidades litorâneas têm suas características, cidades, vamos dizer, do Nordeste, mais, vamos dizer, do Sertão, têm outras características, cidades para o Sul têm uma arquitetura, vamos dizer, mais europeia. Então, o interior, por exemplo, eu trabalhei em São Paulo, cheguei a fazer o metrô, por exemplo, eu comecei a fazer shoppings, e aí eu mudei para uma cidade menor, que é aqui em Jaú, tem 140 mil habitantes, então as necessidades são outras, né? Eu não posso querer chegar em Jaú e querer fazer metrô, eu estou falando uma coisa meio exagerada, mas muitas vezes a pessoa ela quer forçar uma coisa que a cidade não tem necessidade, então isso é um modo, vamos dizer, algo que precisa ser observado. O que eu tenho aqui na cidade? Qual é a minha tendência? A cidade tem, sei lá, produção de cana-de-açúcar, o que isso gera? Né? Aqui, por exemplo, eu estou numa cidade que tem muita fábrica de calçado, então vamos começar a procurar um nicho de ser especialista em fazer fábrica de calçado, né? Barracões para calçado. Aqui também nós temos também uma rede de hospitais bastante grande, Hospital do Câncer, né? Hospital
psiquiátrico, é muito forte aqui. Então, é isso que a cidade está precisando, então é isso que eu vou me preparar, não é? Então, isso aí é importante, vocês enxergarem onde vocês estão para ver qual é o nicho, tá? Para que a gente vá à busca disso, para a gente começar depois a se posicionar em cima desse mercado que existe. Tendências que eu falei é sobre aquele detalhe, por exemplo, tem um plano de governo que, né, Ouve Minha Casa e Minha Vida. Então, o Lula fez esse plano, era uma oportunidade, foi uma tendência de fazer casa popular, né? Uma maneira de você buscar o mercado. Opa, está acontecendo isso, as pessoas estão querendo, estão pagando de uma forma tranquila, é uma forma de eu entrar nisso aí, né? Às vezes tem outras tendências também, né? De coisa, por exemplo, tem algumas cidades que de repente, por exemplo, vamos dizer que vem passar uma rodovia, né, ali perto da cidade, uma rodovia nova. Então, a tendência é você se aparelhar com trabalhos que tem a ver com aquela rodovia, né? E aí, nesse sentido de que a gente vai ver, de repente, ocorre alguma coisa que vai dar uma tendência diferente daquelas necessidades normais, mas que a gente tem que estar atento, ok? Então, é importante sempre também estar atento com bancos, né? Tem bancos, às vezes, não só a Caixa Econômica, outros tipos de bancos fazendo financiamentos. Aqui na cidade teve uma tendência um tempo atrás de ter consórcio para construção. É que nem automóvel, a pessoa paga por mês, aí ela é sorteada, e aí então ela recebe um determinado valor. Então ela recebe, por exemplo, 300 mil para fazer a casa dela. E ela vai continuar pagando aquela mensalidade junto com o grupo. É que nem consórcio de automóvel. Então, você viu que está com essa tendência, está acontecendo isso? Fica de olho, tá? Falando sobre o plano diretor, que é o crescimento. Então, você está numa cidade, quem está numa cidade muito pequena, não só vê a sua cidade, vê as cidades vizinhas, né? Qual é a ideia da cidade, né? Qual é o plano? Então, vamos dizer, é um crescimento habitacional para esse lado, é indústria para lá, tem chácaras, vamos dizer, tem lugares que tem mais nascentes de rios, né? Então, não se pode fazer muitas casas pequenas, então são lotes grandes, então é só casas de veraneio, né? De final de semana, então vou fazer isso, vou me especializar nisso. Então, quer dizer, tem que estar de olho no plano diretor, que é onde vai ser o planejamento da cidade. Se você está dentro da cidade, você precisa saber. Ela vai crescer por aqui, vai ter uma avenida que vai ligar um lado com o outro, não sei o quê. Tá, então, pô, a avenida vai ter. Então, o que gera? Quais os trabalhos que vão ser gerados para que essa avenida ocorra, né? Então, tudo isso a gente fica de olho, observando o mercado, para a gente se posicionar, que a gente vai falar ali depois, que é na hora do planejamento de marketing, né? Como vocês estão vendo aí na tela. Tá todo mundo vendo na tela, né? Tá escrito aí, né? Tá. A lei de zoneamento, como a gente já falou, é importantíssimo. Cada cidade também tem determinadas bairros que, por exemplo, só pode construir residência, ou pode ser comércio também, ou tem limites de recuo, né? Recuo lateral de 1,5 m, tem lugar que querem recuo frontal de 5 metros, por exemplo, aqui a gente tem na cidade lotes maiores com recuo de 5 metros. No centro da cidade, toda a construção nova que tem no centro da cidade, né? Claro que quando tem alguma reforma, né? Porque a cidade já está toda construída no centro, mas se for fazer alguma reforma, tem que ter o estacionamento a cada 100 metros quadrados de área comercial, você precisa ter uma vaga de carro. Então, isso faz parte da lei de zoneamento. E se você não conhece isso, você faz o seu projeto, desenvolve tudo, o cliente adora, na hora que você vai levar para a prefeitura, fala, não pode, porque tem a lei de zoneamento que não pode. Então, quer dizer, você tem que ter conhecimento. Precisa conhecer aonde você trabalha, quais são essas limitações. Porque a gente passa até passar vergonha para o cliente, né? Porque ele percebe que você não sabia. Pô, você é um profissional da área, faz um projeto, ele gosta, e depois você fala, não vai poder fazer? Então, evitar passar vergonha conhecendo o plano diretor. Agora, não há necessidade de conhecer ele por completo. Você vai tendo uma noção, e quando você vai fazer, depois eu vou explicar tudo isso nas aulas de projeto, você vai pedir uma diretriz, né? Você vai pedir lá para a Secretaria de Obras e tal, quais são as diretrizes daquele lote, ou seja, em que zoneamento que ele está, quais as condições, as limitações, se pode construir comércio, entendeu? Aí tudo você vai ter isso, a própria prefeitura te fornece a cada lote que você quiser investigar, né? Você solicita a prefeitura, eles têm que retornar te passando as condições
da construção. Muitas vezes a área de permeabilização, né? Tem que ter uma área que infiltre água. Então você tem que deixar uma jardinagem, você não pode pavimentar o terreno inteiro, né? Então tem muitos bairros que são assim. Tem taxa de ocupação. Muitas vezes, por exemplo, você não pode comprar um terreno e fazer um barracão de fora a fora, dos 4 cantos, subir e cobrir. Porque você tem que ter, por exemplo, 80% só de área construída dentro do seu terreno. Então você precisa fazer uma área sem cobertura. Então, se você faz um projeto e não conhece isso, ele pode ser reprovado. Então, evitar que isso ocorra ganhando tempo, né? Já fazendo um projeto todo consciente, ok? Depois, nós vamos falar sobre desenvolvimento pessoal. E aí, esse lá, desenvolvimento pessoal, eu não falei nada da semana passada, na primeira aula, tá? E, como eu tenho falado, o que a gente fala aqui é muito e principalmente as coisas mais importantes para a gente ter sucesso e que não aprende na faculdade, tá? Então, às vezes, vai falar, nossa, nós estamos falando sobre engenharia, vamos falar sobre desenvolvimento pessoal. É importante. Tanto é que vocês viram aquele último vídeo que a gente fala também, tem um outro tópico aqui, de relacionamento, né, e comunicação, como é importante a gente estar se relacionando, tendo contatos, para a gente ter parcerias, né, e tudo isso advém de você estar bem com você mesmo, tá? Se você está bem, vamos dizer, autoconfiante, né, até fiz umas anotações aqui, eu vou colocar aqui, para eu seguir o meu roteirinho aqui, e a gente vai fazer aqui, ó. Então, o que a gente precisa, na verdade, né, para conseguir conquistar os clientes e a gente desenvolver um bom trabalho tendo sucesso? A gente precisa estar bem com a gente mesmo, né? A gente tem que estar, por exemplo, bem desenvolvido no sentido tranquilo pessoalmente, tendo um autoconhecimento no sentido de saber que, né, eu falei para vocês na primeira aula lá, em relação ao questionário. Você tem um perfil mais empreendedor, você tem um perfil mais para trabalhar em alguma empresa, você precisa saber disso. Por quê? Porque senão você vai sofrer, você não vai ser um bom profissional se você abrir um negócio e você sofrer com aquilo, porque você fica preocupado se amanhã, o que você vai fazer, o que você não vai, porque você não tem um salário certo no final do mês, você vai depender de resultados, tá? Então, é importante que você se conheça, né? Ter esse desenvolvimento pessoal no sentido do autoconhecimento, tá? Depois, também, esse fato do autoconhecimento faz com que você também saiba quais são as suas habilidades. Pô, você tem que saber, eu gosto mais de fazer projetos, né? Eu me sinto bem fazendo projeto, eu me sinto bem lá na obra. Tem gente que não quer saber do escritório, não é? Tem muito engenheiro que quer estar só no canteiro de obra. E ele gosta e é feliz assim. Então, é isso aí que ele vai aperfeiçoar, é isso que ele vai se dedicar, né? Então, mas ele precisa se conhecer, que ele tem essa habilidade e se permitir, para que ele seja feliz e também que ele desenvolva um bom trabalho. Porque é difícil a pessoa desenvolver um bom trabalho quando ela faz aquelas coisas que ele não gosta, né? É claro que na vida nem tudo a gente vai ficar fazendo tudo que a gente gosta. Tem algumas coisas que a gente vai ter que abrir mão, mas a gente pelo menos precisa se conhecer e saber, ó, isso eu tenho que fazer porque é uma necessidade, mas o que eu gosto mesmo é de estar na obra, por exemplo, de estar lá com o pessoal de obra mesmo. Então, tudo bem, mas aí você vai se conhecer e você vai se permitir a se potencializar, né? a adquirir mais habilidades ainda para exercer essa função, tá? E, de repente, você vai desenvolver, chegar a um ponto de ter parceiros que façam essa parte de escritório, por exemplo, entendeu? Por exemplo, essa parte de projetos. Então, você se permitir a desenvolver uma área e depois ter parceiros que façam a outra área que você não gosta. Então, nessa parte de desenvolvimento pessoal, é importante isso. Então, porque você fazendo o que você gosta, você tem autoestima. Você tendo mais autoestima, você se sentindo bem, se sentindo importante, é muito mais fácil você chegar a encarar um cliente e vender o seu produto, não é? Você tem mais segurança. O próprio cliente sente segurança em você. O próprio cliente vai sentir que, não, tranquilo, vou fazer com você, porque eu sei que você gosta disso e faz aquilo. Então, como a gente falou até na primeira aula, a gente precisa achar o nosso nicho, que a gente tenha paixão, né, que a gente gosta, que tenha demanda, mercado para isso, né, e que a gente tenha as habilidades. Ou seja, que nem eu falei, não adianta nada, eu gosto de música, mas eu não tenho habilidade para tocar música. Então, não adianta só gostar, preciso ter habilidade. Então, você gosta de fazer projeto? Precisa trabalhar hoje com algum software de desenho, senão fica difícil. Então,
como desenvolver, né, os pontos fracos, pontos fortes. Então, você precisa se permitir se conhecer para poder enxergar. Não, esse é um ponto fraco meu, eu preciso aprimorar. Ou esse é o forte, eu vou aprimorar ainda mais, porque aí é que eu vou me diferenciar ainda mais dos concorrentes, né? E isso vai, então, melhorando a sua saúde também, mental, física, porque você vai... por exemplo, eu faço karatê, eu gosto de fazer esporte, então eu tenho minha vida paralela. Tenho a minha família, eu gosto de viajar. Quem já viu o meu site, viu lá que fiz várias viagens, então eu gosto de ver as obras em outros países, isso, aquilo. Que então me permite a isso, né? E isso me traz retorno. Então, além de eu estar me divertindo e estar vivendo, isso me acrescenta na minha profissão, porque me dá mais segurança. Eu já vi isso, eu já vi aquilo, eu já vi como é que é feito lá, então eu trago isso para cá. Então, me dá mais autoridade, me dá mais tranquilidade. Então, essa parte de desenvolvimento pessoal é importante. É importante, por exemplo, desenvolver comunicação, a fala, vamos dizer, a oratória. Então, aquela pessoa, que nem eu acho que eu falei na primeira aula, nem sempre o melhor aluno é o melhor profissional, porque às vezes ele tem o conteúdo, mas ele não põe para fora, ele não sabe comunicar aquilo, né? Ele não sabe transmitir. Um conhecimento sem essa transmissão, ele fica ali parado e ele não consegue se vender, ele não vende aquilo. Então, na verdade, tudo isso a gente vai estar falando através realmente desse treinamento, tudo, e vai dando mais segurança para vocês. Eu estou vendo aqui o Micael, eu lembro que o Micael e a Rafaela Cruz falou muitas vezes da preocupação de pegar obra que ainda tem segurança, né? Então, a ideia, eu vou ainda até o final dessa aula aqui mesmo, já começar a falar em parceria com vocês, né, de vocês pegarem obra e eu estar junto com vocês nessa obra, no sentido de dando todo o apoio, né, de vocês não terem medo de conversar com o cliente, de falar com a cabeça erguida, no sentido, não, pode deixar que eu faço, mesmo você não sabendo ainda fazer, mas você vai fazer, porque você não está sozinho, tá? Você vai estar comigo, você vai estar também com essa comunidade que a gente está criando aqui. Eu tenho certeza que aqui dentro, né, dessa comunidade aqui, desse projeto, tem alguns que gostam mais de projetos arquitetônicos, outros já fazem estruturais, outros já têm tendência já para hidráulica, elétrica. Então, isso tudo a gente vai estar formando uma comunidade que vai nos dar segurança cada vez mais. Então, chegou um cliente, você faz projeto arquitetônico? Faço. Ah, e quanto é? Então, eu vou explicar para vocês como que a gente vai precificar isso. Você faz projeto elétrico? Faço. Vamos dizer que você não sabe fazer, mas você fala que faz e você vai ter o preço para fazer. E aí depois nós vamos chamar lá, ó, de repente o Lucas Henrique aí, eu não sei, mas de repente ele faz um projeto hidráulico legal e eu vou falar, Lucas, você faz aí, o quanto que é? R$1.000, tá? Eu passo para o meu cliente lá e falo, ó, cliente, eu faço o projeto hidráulico, fica R$1.500. Aí eu vou receber esse valor, eu dou R$1.000 para o Lucas Henrique aí, entendeu? E você vai ser o grande administrador, o grande negociador, você vai viabilizar, o teu cliente vai ficar contente, porque também você vai coordenar. Eu acho que o grande diferencial também, como eu já falei, né, em relação ao pedreiro e empreiteiro, é que nós somos um grande coordenador de obra. Nós temos condição de fazer o que, por exemplo, essa linguagem BIM, né, que hoje se fala tanto, a gente já faz, o engenheiro já faz há muito tempo, que é a compatibilização dos projetos. Então, a gente tem que saber, por exemplo, se vai ter uma viga ali, dentro do projeto de estrutura, tem uma viga, e aí quer que passe uma tubulação de esgoto, então como vai ser feito, né? Porque se às vezes um projeto de hidráulica é feito por um profissional, o de estrutura é por outro, aí chega na obra você vê aquelas fotos que tem uma viga cortada, né, para passar uma tubulação. Esses absurdos que a gente vê que acontece. Provavelmente não tem um engenheiro, ou pelo menos um engenheiro competente que percebeu isso com antecedência e compatibilizou os projetos, ou seja, já viu que fala, ó, não vai dar para passar esse tubo por aqui, porque nós vamos ter isso aqui, ou se não, fala, ó, vai ter que passar de qualquer maneira, então você vai calcular aquela viga com uma situação de uma abertura para passar um tubo por ali, entendeu? Então tudo é possível, né? Tem cliente que fala assim, mas será que dá para fazer? Dá, tudo dá para fazer. Claro que pode ficar mais caro, né? Então, por exemplo, você vai passar um tubo no meio de uma viga, você tem que ter um cálculo que vai estar considerando essa situação. Então, com certeza, você vai gastar ou um FCK maior, né, um concreto com mais cimento, ou você vai ter mais ferragem, né, para tipo,
vamos dizer, compensar aquela passagem, né, de hidráulica ali. Então, mas aí você faz conscientemente, né, com consciência da coisa. E aí sim é o trabalho do engenheiro, tá? Que se for deixar lá para o empreiteiro, ele vai cortar a viga lá e vai acabar com a estrutura né? E por isso que às vezes, graças a Deus, tem muita margem de segurança, mas às vezes com o tempo, né, esse prédio começa a trincar, começa a ter problemas e pode até desabar, como a gente já viu aí algumas coisas que ocorreram aí, né, de desabamento. Então, o que é importante disso tudo é justamente o fato da gente ter essa consciência das coisas. Vamos lá, eu estava falando aqui de desenvolvimento pessoal, que vai dar essa consequência no desenvolvimento profissional. Eu vou passar aqui, ainda falando um pouco, toda aula eu acho que eu vou falar, essa aula eu estou falando um pouquinho mais de desenvolvimento pessoal, mas toda aula eu vou falar um pouquinho. Eu queria passar um gráfico para vocês entenderem uma coisa que é importante, que todo mundo passa por isso, e que às vezes tem gente que está passando por isso e fica angustiado e não sabe como resolver. Então, eu vou colocar aqui o que eu chamo aqui de ciclo da transformação, que é o seguinte, ó, dentro do desenvolvimento pessoal, o que acontece com a gente? A gente, olha ali na parte de cima, a gente está lá, preparar, né? Então, a gente vai fazer a faculdade, a gente vai se preparar e fazendo estudos, né, conhecimentos, tal. Depois que a gente tem já esse conhecimento, claro que a gente sempre vai estar se preparando, mas a gente vai ter que aplicar isso. Como que a gente vai aplicar? A gente vai partir com um planejamento. Então, vamos lá, então eu já me formei, vou sair para o mercado, então como que eu vou conquistar os meus clientes? Então, vou observar o mercado, como eu falei aqui, como que é as necessidades aqui, quais são as tendências, né? Então, já achei, é isso que tem aqui, então eu vou agora me conectar. Então, ou seja, eu vou me relacionar com as pessoas e vou me mostrar como engenheiro capaz de fazer o que se necessita aqui nessa região, né? Do que precisa ser feito. Eu tenho soluções para isso. Então, eu vou me conectar, me relacionar. Que nem eu falei, eu já fiz, como eu sou do tempo que às vezes nem tinha internet, né? Na época, então, eu fiz rádio, fiz jornal, papel, né, televisão, e hoje, pela internet, também é formas de conectar, de mostrar, tá? Depois de um planejamento bem feito, ou seja, de você já saber qual é o mercado, quais as necessidades das pessoas. Aí, depois de conectar, você vai executar, ou seja, você vai conquistar as pessoas, né? Você vai fazer, vamos dizer, ser contratado pelas pessoas, e aí você vai executar, né? Nessa execução, você vai fazer o que vai acontecer com você? Vai haver um crescimento. Por quê? Porque tudo aquilo que você começa a pôr em prática e desenvolver, você vai acabar crescendo. Você, depois de feito uma obra, você não é o mesmo daquele que não tinha obra nenhuma. Depois que você fez 10 obras, você é diferente daquele daquela época que você tinha feito só 2, 3 obras, não é? Então, você cresceu. Então, aí você se transformou num engenheiro mais... vamos dizer, né, com mais autoridade, né? Você se transformou numa pessoa mais consciente, mais capaz, que tenha mais domínio, né, sobre o que faz, tá? Isso acarreta o quê? Na sensação de sucesso, não é? Então, a gente tem o sucesso no sentido de resultado. Então, você se preparou, planejou, se conectou, executou, você cresceu, você se transformou, você não é já o mesmo, e aí você tem a sensação de sucesso. Só que aí o que acontece? Muitas vezes a pessoa ela tem o sucesso, depois, às vezes, chega até a entrar em depressão, né? Assim, porque, e aí, né? E agora? Eu já consegui isso, e agora, né? Então, você entra numa situação que a gente chama de estagnação. Ou seja, você vai se achar que falar, nossa, e agora, né? O que eu vou fazer e tal? Então, você tem que novamente começar a se preparar. Então, aí você vai buscar, consegui isso aqui. Qual que era a minha meta? Depois a gente vai falar sobre isso também na parte de desenvolvimento pessoal, mas em outra aula, que é você começar a estipular metas durante o ano. Então, esse ano, eu tenho metas que eu faço de 3 em 3 meses. Então, eu sei, por exemplo, em janeiro, fevereiro e março, o que eu me planejei. O que é que eu vou buscar? Atrás do que eu vou correr, né? Então, quantas obras que eu me planejei buscar durante esses 3 meses, né? O que eu preciso para ter essas obras, né? Eu preciso ter mais algum curso? Eu preciso desenvolver alguma outra habilidade, né? Então, eu me planejei os 3 primeiros meses. Depois,
os outros 3 meses, até no meio do ano, né? Vamos dizer, conquistado esses 3 meses, o que eu vou fazer nos outros 3? Depois dos outros 3, depois dos outros 3. Ou seja, eu faço um planejamento de 1 ano, mas de 3 em 3 meses para eu poder conferir. É a mesma coisa que a gente faz na gestão de obra. Quando a gente faz um cronograma de atividades mensais e a gente está acompanhando para ver se está acontecendo aquilo, é a mesma coisa no nosso planejamento pessoal das nossas metas. Então, eu me planejei que eu quero uma obra por mês. Então, eu vou conseguir 3 obras no primeiro trimestre. Ok. E eu vou trabalhar para isso. Ah, chegou no final do mês, eu consegui só 2, aí eu vou estudar, ver o motivo, o que aconteceu e tal, e aí eu vou correr atrás no segundo trimestre para desenvolver. Tá? E aí, então, eu começo a entrar novamente nesse ciclo, né? Me preparar novamente, me planejar novamente, conectar, né, com as pessoas que eu já conheço e com outras pessoas, de repente, começa a surgir outros contatos, né, outras situações, você vê outros tipos de materiais que, de repente, é interessante. O mercado está tendo uma tendência de steel frame, por exemplo, de parede drywall, vamos dizer, né, de tijolo cerâmico, de tijolo estrutural. Então, de repente, então você começa a ter outras conexões, outros contatos, aí você vai executar de forma diferente, aí você cresce de novo, você se transforma numa outra pessoa e isso continua, tá? Então, isso, por que é importante? Vamos dizer, não está fugindo da engenharia? Não. A ideia desse curso, desse treinamento, é de formar vocês pessoas que enxergam o todo, né? Que vocês saibam, de forma consciente, o desenvolvimento que vocês vão ter dentro da nossa carreira, né? De ter sucesso dentro da carreira profissional como engenheiro. Ok? Então, vamos prosseguir aqui e vou voltar ali naqueles itens, depois de desenvolvimento pessoal, a parte de relação, que foi praticamente o vídeo que eu passei para vocês, tá? Falando dos 5 tipos de relacionamentos, que a gente tem um relacionamento com a mão de obra direta lá na obra, que tá, né, que é aquele pedreiro que praticamente começa e termina a obra, com a mão de obra que vai lá para fazer determinados serviços, às vezes o assentador de cerâmica, ele vai só para fazer isso, ou o gesseiro, principalmente, vai para fazer o forro de gesso, ele só vai naquele momento, então é o segundo relacionamento. Tem o relacionamento do grande parceiro, que é o fornecedor, né? Então, você tem que ter contato com as lojas, tem que estar frequentando as lojas, participando. Aqui na nossa região, a gente tem, as lojas começaram a perceber da importância dos profissionais estarem junto com a loja, né, fornecedora de materiais de construção. Então, eles fazem eventos, né? Então, chega lá, a Souvenir faz uma apresentação de uma nova tinta, eles chamam a gente, faz um coquetelzinho, dá alguma coisa para comer, para beber. Aí você tem o contato com outros profissionais. Então, é um grande momento do relacionamento também com os outros profissionais, que seria o 4º relacionamento, que é os profissionais engenheiros também, ou arquitetos, que podem ser parceiros nossos para a gente agregar valor no nosso trabalho, quando a gente oferece algum produto para um cliente, que nem eu falei, você faz isso, faço, você faz isso, faço. Às vezes não sou eu que faço, mas eu tenho já um relacionamento que eu tive lá numa loja de materiais de construção, que eu sei que o cara faz. Eu vou procurar ele, tá? Ou eu vou procurar o Lucas Henrique aí, não é mesmo? Então, é sempre assim que a gente vai somando, e sem medo, sem preocupação, porque esse relacionamento, você vai tendo segurança nisso, né? E claro, pode até, às vezes, que já aconteceu muito, de eu contratar alguém que não satisfez, né? Que me deu problemas, que deu problema para o cliente. Então, você vai selecionando com o tempo, né? Você vai, com o tempo, alguns você vai parar de trabalhar, outros vão ser grandes parceiros, né? Mesmo com os fornecedores, tem lojas que trabalham melhor, tem lojas que também tem lojas boas, que, por exemplo, que eu já tive problema com o vendedor. Eu pedi para o proprietário mudar o vendedor. Então, eu continuei comprando material naquela loja, mas eu não mudei o vendedor porque não sentia que aquele vendedor estava fazendo, atendendo, vamos dizer, as minhas necessidades e as necessidades do cliente. E o relacionamento, o 5º relacionamento é o relacionamento com o cliente, né? Que também fundamental de dar o retorno, tá acompanhando, tá perguntando se está ok, se tá gostando, né? Quais são as angústias, quais são as preocupações, para que a gente possa ir dando tranquilidade para o cliente. Isso faz também com que gere muita credibilidade, no sentido, né? Ele fica mais confortável
E o grande lance é que a todo momento a gente está vendendo o nosso serviço, né? Então, esse relacionamento com o cliente, na verdade, é venda. Então, por exemplo, pós-venda, né? Então, você já vendeu, já assinou o contrato, não é por causa disso que você vai esquecer dele, vai tocar a obra e esquecer do cliente. Então, o pós-venda, a continuidade, e aí esse cliente satisfeito, ele vai te trazer, ele é o que mais vai te trazer cliente, tá? Então, por exemplo, eu usei jornal, usei rádio, usei a internet, a gente usa, mas nada, vamos dizer, a grande maioria dos clientes, tá? 80% vem por causa de indicações de outras pessoas. Vamos lá. Então, essa foi a, vamos dizer, essa observação do mercado, tem tudo esses detalhes, tá? Que a gente sempre vai estar falando, mas que vocês, eu acho que devem ter tido uma noção geral boa e da importância disso, que tudo isso a gente não vê na faculdade, né? Praticamente, a gente acha que é chegar a fazer um projeto, né? E esquece que tem todo esse trâmite, né? Todo esse processo para que você tenha realmente o cliente na sua mão e possa desenvolver o projeto. Então, a gente vai começar a falar agora, né, sobre o marketing, planejamento de marketing, mas eu queria voltar a palavra para vocês aí. Eu tenho certeza que alguns de vocês têm também práticas, ou mesmo que não tenha prática de alguma coisa, gerou alguma questão, alguma pergunta. Vamos lá? Vamos perguntar? Tem alguém aí que quer falar? Hoje tem bastante gente que está sem webcam aí, né? A gente não está conseguindo ver as pessoas aí. Né? O André Luiz. Ô, André, tudo bem? O André Luiz está sempre em contato. Camila Mota, o Anderson. Opa, tudo bem, Anderson? O Anderson, na verdade, é aqui da nossa cidade. Se for o Anderson que eu estou pensando, né? Apesar que só está Anderson, mas deve ser. Vasconcelos, o Marcelo Marconi, amigão, pai dele, meu amigão, lá de Piracicaba, Ricardo, o Moto G Plus, Romário, Paulo Batiston. Ô, Paulo, tudo bem? O Paulo também está tendo bastante contato aí com a gente. Daniel Oliveira, já falei, acompanha a gente há algum tempo aí. Micael, valeu, também já teve participação. Fabrício Holanda, Luiz Henrique. Espero que da próxima vez você já esteja com o nariz aí consertado. Diego Miranda, tudo bem? Tem alguém aí que quer perguntar alguma coisa? Mas vocês não estão perguntando porque eu estou falando tudo ou porque vocês não estão entendendo nada? Tá. Vocês percebem que tem bastante conteúdo? Tá vendo muita coisa? Tá? Viu? Tem escrito aqui, né? O Romário, estou nessa situação. Vamos lá. Eu acabei de me formar, alguns amigos estão com um pensamento de montar uma empresa. Estou muito perdido em correr atrás dos clientes. E quando recebo um orçamento para fazer, fico perdido. Poderia me orientar sobre isso? Beleza. Nós vamos poder orientar sobre tudo isso aí, tá? Eu sei que muitas vezes até aparecem as oportunidades e a gente deixa escapar por causa de, às vezes, algum medo ou faltar um apoio, né? E a minha ideia é justamente dar esse apoio para vocês, para agarrar as oportunidades, tá? Então, por exemplo, vai fazer um orçamento e você não está inseguro ainda de fazer o seu primeiro orçamento, né? Fala comigo aí, eu tem, né, umas maneiras de fazer. Eu tenho alguns vídeos que eu até estou pondo uns vídeos agora, quem está acompanhando no Instagram, no Facebook, eu estou justamente colocando uns vídeos que a gente chama de Nutella, né? São trechos de um vídeo maior falando sobre orçamentos, né? Sobre detalhes, como você desenvolver, como você fazer, tá? Para você adquirir confiança, porque o orçamento ele tem dois perigos, né? Que é de você exagerar e você não pegar a obra, porque aí, de repente, seu concorrente tem um preço melhor. E a outra situação, que acho que é até pior, é quando você pega a obra com um preço ruim, né? Quando você tem prejuízo. Vamos dizer que você pega a obra, fica feliz, depois quando você vê, você está pagando para trabalhar. Então, essa é uma situação pior ainda. Então, isso vamos dizer, tem que tomar esses cuidados de saber realmente
fazer esse orçamento, ter calma. Nem sempre vale a pena pegar tudo também, né? Às vezes você vê algumas coisas que é melhor falar assim, melhor, porque tem gente, às vezes, passa uns preços absurdos, deixa que ele tenha prejuízo, não é você que vai agora querer ganhar a obra por ganhar e depois você vai ter problemas. Então, tem obra que eu falo, não, meu limite é esse aqui, é isso, entendeu? Tudo bem, sem problema, o outro fez preço melhor, ou é sorte ou azar dele, porque se ele não conseguir fazer, ele vai ter um pepino na mão. Então, tudo isso é importante, tá? E na verdade, mais para o final aqui, eu vou propor para vocês que justamente a parceria, tá? De a gente começar a trabalhar junto. Para quem quiser pegar a obra, né? Como atender o cliente, né? O que mostrar para o cliente, como passar o preço para o cliente, tudo isso a gente pode ter depois individualmente, se for o caso, né? E a gente conseguir o cliente junto, tá? E eu vou fazer essa proposta mais para o final, para a gente ser parceiro, tá? Desses clientes. E aí a gente ter o retorno disso. Como eu falei na primeira aula, a gente não faz isso só para brincar, a gente faz isso para ganhar dinheiro e viver, né? É para isso que a gente trabalha também, né? Não só para satisfazer o que a gente gosta, mas também para ter o retorno financeiro. Tá bom? Então, hoje está todo mundo quietinho, ninguém quer falar? Tem mais alguém que quer escrever alguma coisa? Pode escrever, tá? Valeu, Romário. Então, eu não sei se... Estou respondendo, eu sei que mesmo a gente respondendo, fica aquela coisa, mas se você quiser, por exemplo, me mandar... até por isso, na verdade, tem outros motivos também, que a gente está não num grupo, né, no WhatsApp, a gente está numa lista. A lista de transmissão só me facilita que quando eu passo a mensagem, vai para todo mundo ao mesmo tempo, tá? Mas é individual, ou seja, quando você escreve alguma coisa, eu recebo aquilo individualmente. Então, de repente, você tem um problema particular seu, uma necessidade particular, né? Alguma preocupação particular, você pode mandar para mim e a gente pode conversar sobre isso, tá? Tem alguns que já estão fazendo isso, mas são poucos. Mas tem alguns que a gente está se relacionando. Tem coisa também que eu não... Nem tudo eu vou saber, mas eu pelo menos mostro um caminho, tá? Para a gente tocar aí e não perder as oportunidades, que é mais importante, né? Que né, a gente fala, muitas vezes a oportunidade passa por você, se você não pega, você perde o bonde, né? Então, é isso aí. Então, vamos lá. Dentro dessa parte de desenvolvimento pessoal, eu vou falar mais duas coisas, vai. Tem alguns livros interessantes que se vocês quiserem ler, tá? Seria bom. Tem alguns livros aqui, eu vou passar bem rapidinho. Esses livros aqui, Simplifique a Vida, porque é muito interessante, porque muitas vezes a gente faz coisas complicadas, desnecessárias, né? O Poder Sem Limite também, que vai te dar autoconfiança, força, né? O Monge Executivo, que é um daqueles livros que eu falei para você, de que a gente está na obra, a gente não está na obra lá para só mandar o pedreiro fazer, a gente está lá na obra para ajudar o pedreiro a fazer, né? Então, para dar dica para o pedreiro fazer da melhor forma, para ajudar o pedreiro a ter um material na obra, na hora que ele precisa, né? Então, nós temos que estar servindo do mesmo jeito, claro que ele vai estar servindo também, né? A você, ao cliente, tudo. Então, é uma troca, e quanto mais a gente tiver todos ajudando, o resultado com certeza é melhor. Né? Treinando a emoção para ser feliz. Então, perceber que tudo está muito mais na emoção do que no racional, né? Do lado racional. Então, como o filho rico, o filho vencedor também é importante no sentido de ter noções de vendedor, né? De você se vender, de você conseguir mostrar valor para os outros em relação ao que você faz. História do mundo, por exemplo, é bastante interessante, você tem que ter noção geral. É importante isso, você saber a evolução do ser humano, o que aconteceu, como é que foi, até mesmo em situações que você vai ter conversa com o seu cliente, e às vezes o seu cliente, ele quer, às vezes se conquista ele justamente por uma afinidade que não tem nada a ver com a construção, né? Uma afinidade de conhecimentos gerais, né? Como fazer amigos e influenciar pessoas. Esse é clássico, né? Então, esse é ouvir, aprender a ouvir. Então, você vai
a gente vai falar muito sobre isso na aula de atendimento ao cliente. Ouvir, saber o que ele quer, quais as necessidades do cliente, e não querer, tipo, adivinhar ou falar, não, eu sei, pode deixar que eu vou fazer o projeto melhor para você, sabe? Sem ouvir. Você não vai fazer o projeto melhor para ele. Você pode até achar que está melhor para você, mas para ele você só vai conseguir se você ouvi-lo, né? E você ouvir, você também vai deixar ele se sentindo bem importante. Então, você vai conquistando ele, né? Como se tornar um líder servidor, que vai na mesma linha do monge executivo, tá? Então, são alguns livros aí, se vocês quiserem depois printar, ver aí, vocês pegam. E o outro lado também, desenvolvimento pessoal, o que a gente tem visto falar muito, é o seguinte, é a parte de meditação, né? De você ter momentos de tranquilidade. Muita gente está nessa vida corrida, 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 a gente fica só estressada e a gente não tem um momento de descanso, né? Que a gente precisa, na verdade, o grande lance da gente é ter oscilação, ter momentos estressantes, no sentido de ir à luta, ir buscar, tal, mas depois ter o momento de descanso. Isso é fundamental. Então, são coisas assim que é para a vida, para qualquer coisa, tá? E que eu acho que é muito importante para qualquer profissional. Por isso que eu coloco aqui, tá? Nesse treinamento. Vamos lá. Vamos falar agora sobre o planejamento de marketing. Nós estamos aqui com 1 hora, dá para a gente falar pelo menos mais meia hora, vai. Posicionamento, que eu comentei já um pouco também na primeira aula, o fato de que você conhece o mercado, sabe as tendências, conhece o plano diretor, tem a lei de zoneamento, né? Você tem o seu desenvolvimento pessoal, sabe falar, sabe escrever, sabe argumentar, né? Está seguro de si, né? Então, tudo aquilo que a gente falou vai fazer com que você se posicione no mercado de uma forma mais tranquila. As pessoas vão te enxergar, né? Não como uma pessoa insignificante. Não, você está ocupando um espaço, você está se demonstrando como um profissional capaz, tá? E aí, então, claro, nesse posicionamento você vai, de acordo com as necessidades, tendência, procurar fazer aquilo com habilidade, com paixão e com a demanda do mercado, você vai se apresentar, né, em vários setores, através de relacionamento social, né, por exemplo, em clubes sociais, em clubes esportivos. Clubes sociais, por exemplo, aqui eu faço Rotary, não sei se alguém aí conhece Rotary e tal. A gente vai, toda semana tem uma reunião lá onde a gente vai conversar, falar sobre política, falar sobre o que está acontecendo, isso e aquilo. Então tem lá 30 pessoas, empresários, pessoas ali, e você está se relacionando. Com certeza ali nessa relação pode surgir algum cliente ali, né? Ele está te conhecendo, você está se posicionando como engenheiro ali, dentro daquele grupo de profissionais. E eu justamente entrei no Rotary quando eu vim para Jaú. Quando eu morava em São Paulo, eu vim para Jaú, não conhecia ninguém. Então, como que eu vou começar as pessoas me perceberem aqui? Então, entrei num clube social, que é o Rotary. Depois, entrei num clube esportivo, né? Então, comecei a jogar bola. As pessoas começaram a me conhecer não só como um esportista, mas também como o engenheiro Júnior Campos Prado, que faz isso, faz aquilo. Então, é um lado importante também. Tudo isso faz parte de você estar se posicionando, né, no mercado. As pessoas estão te conhecendo através desse relacionamento. Então, tem muito a ver o posicionamento com o relacionamento e com o seu desenvolvimento pessoal. Porque aí você chegando, né? Você não chega de cabeça baixa, você chega normal, também sem arrogância, sem exageros, né, de querer se achar, mas no sentido assim, você chega tranquilo, né? E isso passa confiança para as pessoas, tá? Então, beleza. Aí, a gente tem as estratégias de marketing. Então, depois que você conhece o mercado e já tem um posicionamento, ou seja, você fala assim, não, eu vou pegar esse nicho aqui, eu vou fazer só projetos, eu vou fazer projeto de construção, mas só comercial, né? Eu vou fazer, por exemplo, loteamentos, né? Eu vou fazer pavimentação. Então, você se posicionou dentro de algum nicho, tá? Por que é interessante o nicho? Por mais que né, eu, por exemplo, eu digo que eu sou generalista, né? Eu busco ter uma visão geral de tudo. Só que, para que as pessoas me identifiquem ou identifiquem qualquer um, é mais fácil quando você tem uma certa exclusividade, quando você faz algo que nem todo mundo faz, né? Então, é um nicho, onde você vai se destacar. Então, o que você faz melhor, o que a cidade precisa e que, de repente, não tem. Eu falei para vocês na primeira aula que um estagiário que saiu daqui, que se formou, ele começou a fazer projetos para quem tem gato e cachorro em casa. Então,
As pessoas começou a gostar, então quando a pessoa tem animal em casa, procura ele, porque ele sabe já quais são os costumes do cachorro, né, dependendo do porte do cachorro, então ele sabe como que as pessoas não estão mais deixando o cachorro, por exemplo, só no quintal, né, como antigamente. Tem muitos que já estão dormindo com o cachorro na mesma cama, né? Então, quer dizer, são comportamentos que precisam ser analisados e que, de repente, criam um nicho, tá? O gato tem um outro comportamento, ele fica em lugares altos, ele gosta de subir, então, como colocar? Tem prateleiras, tem isso, tem aquilo e tal. Então, ele achou esse nicho, né? Parece, é uma coisa diferente, para mim era muito diferente, e de repente ele está se destacando nisso. Tem gente que faz aqui na minha cidade também, é uma cidade que é relativamente antiga, tem 165 anos, então tem muito patrimônio histórico. Então tem aqueles casarões que no final a lei de zoneamento, o plano diretor, ele impede que você destrua, né? Que você derrube esses patrimônios históricos. Você tem que permanecer. Então, eu me especializei em fazer isso, em pegar esses casarões que muitas vezes estavam até mesmo abandonados, em restaurar esses barracões, esses casarões, desculpa, e fazer com que eles voltem, né, a ser úteis. Porque muitas vezes as pessoas veem aquelas casas antigas, até mesmo não conseguem enxergar ela como uma coisa viável para o comércio, né, não sabe como que aquilo, nos dias de hoje, vai ser interessante. Então, eu consigo fazer algo que viabilize aquela construção, muitas vezes para um comércio, isso e aquilo, fazendo que tenha, né, até um certo ponto, acessibilidade, bombeiro, né, porque muitas vezes entra em conflito os projetos, porque a casa, quando é construída 100 anos atrás, não se tinha algumas preocupações que a gente tem hoje. Então, nem todo mundo faz isso, porque nem todo mundo sabe, porque como que eu vou, então, conciliar bombeiro, acessibilidade com patrimônio histórico? Então, eu comecei a entrar na área e comecei a entender e a ver maneiras de conseguir conciliar tudo isso. Então, poucos fazem isso e eu hoje me destaco com isso. Então, muita gente que quando tem, e tem muito aqui na cidade, casarões antigos, vem me procurar, porque já viu várias obras que eu tenho feito em relação a isso. Tem uma pergunta aqui do Micael, poderia disponibilizar esses PDFs ao final do encontro? Sim, tudo bem. O Daniel, quando você faz seus orçamentos, você tem os valores de mão de obra, vocês têm os valores de mão de obra, são repassados conforme cada empreiteiro? Ou é uma composição que você usa para todos que você contrata? Vamos lá, vamos ver se eu entendi aqui. Quando eu faço um orçamento, na verdade, até assisto uns vídeos que eu coloquei aí no Facebook e no Instagram esses dias, que eu falo muito sobre isso. Na verdade, eu tenho 3 tipos de orçamentos, tá? Não tem, vocês que já têm prática aí, vocês sabem que muitos clientes chegam e falam assim, eu quero construir uma casa de 3 dormitórios, uma sala, mais ou menos uns 150 metros quadrados, quanto que vai ficar? Né? Então, quer dizer, não tem projeto, não tem detalhe, você tem que passar um orçamento. Então, existe esse primeiro orçamento, que é um orçamento preliminar, e você vai passar realmente em cima de um índice CUB, né? Em cima de 1 metro quadrado, né? Então, porque você não tem detalhes para você fazer um orçamento detalhado. Então, eu tenho ideia de quanto custa uma casa de 150 metros quadrados, um padrão. A gente precisa saber o padrão também, se é pequeno, médio ou alto padrão, para a gente ter uma ideia e falar para o cliente, é por volta, né, de 300 mil reais, por exemplo, né? Agora, a gente tem um outro orçamento que é depois que você já faz o projeto de prefeitura, já tem um projeto arquitetônico que está aprovado na prefeitura, então você já tem um projeto com um pouco mais de detalhe. Tá? Então, esse projeto, muitas vezes, você pode ter de forma assim, como você já é um projeto aprovado e que você vai fazer um orçamento daquilo, mas você não tem ainda projeto. Ele só não é totalmente detalhado porque às vezes você não tem o projeto estrutural, você não tem o hidráulico, você não tem o elétrico, né? Então, quando você tiver todos esses, aí você vai ter um orçamento detalhado, bem mais, que você vai ter bem mais assertivo, né? A tendência de acertar vai ser maior. Agora, quando você ainda não tem esses, mas você já tem o arquitetônico, já tem um projeto de prefeitura aprovado, então aí eu pego e já passo para um empreiteiro orçar a mão de obra. Né? Então, por exemplo, eu coloco números reais. Eu não vou... É claro que antes eu posso até usar
valores assim estimados que eu já de experiência, mas se eu já tenho um projeto, um arquitetônico tal, e eu consigo já pegar um empreiteiro, sentar com ele, mostrar, e ele falar assim, olha, eu consigo fazer essa casa aqui por R$ 600 o metro quadrado dela, por exemplo, pronto, no meu orçamento é muito melhor, né? Eu já vou ter um valor real ali, né? Claro, de um empreiteiro que eu já conheço, um empreiteiro que eu já sei que fez determinadas construções e tal. Então, ele me passou R$ 600 o metro quadrado da mão de obra para fazer até a cobertura, vamos dizer, fora a pintura, por exemplo. Então, aí a pintura eu vou fazer um orçamento com o outro, né? Então, eu procuro fazer dentro da realidade. Tem horas, claro, que a gente às vezes tem que estimar algumas coisas. Nem tudo a gente vai conseguir detalhado em determinados momentos da obra, tá? Em determinadas fases da obra. Tem coisas que a margem de erro é tão pequena que não vale a pena você perder tanto tempo atrás de alguns custos que, vamos dizer assim, o tempo que você vai perder é muito maior do que o benefício que ele vai trazer, porque de repente você vai errar por tão pouco que é melhor você estimar, tá? Então, dentro do orçamento tem essas várias formas de fazer. É importante dizer isso porque dentro da aula de orçamento, se vocês acompanharam lá no Instagram, no Facebook, vocês vão ver que vai ter, acho que a semana que vem, não sei se é essa semana que vem, tem um trecho que eu falo, que tem uma regra que é 80-20, né? Não sei se vocês conhecem, que é justamente ligado à curva ABC, né? Tem gente que fala curva ABC, que é o seguinte, 20% dos itens da obra, normalmente, se você somar os 20% que são das atividades mais caras da obra, já dão 80% do custo da obra, entendeu? Não sei se vocês estão entendendo. Às vezes você tem, por exemplo, você tem lá 100 itens na obra. Se você pegar os 20 itens que têm maior custo, se você somar esses custos, eles já chegam a 80% do custo total da obra. Estão entendendo isso? Então, o que acontece? Na hora que eu vou fazer uma análise, né, na hora que eu vou até depois mesmo, na hora que eu vou comprar o material, eu vou trabalhar nesses 20% que são os mais caros. Porque, vamos dizer, não adianta eu perder um tempo enorme para economizar, por exemplo, 10% num prego que custa 10 centavos, por exemplo. Eu vou conseguir ganhar 1 centavo. Né? Às vezes, ligo para o cara, estou dando um exemplo aí de uma coisa que possa ser barato e que você vai perder um tempo e tal. Agora, se você sabe, nessa curva ABC, ou seja, você pega no seu orçamento e faz no Excel, você joga os seus custos de forma decrescente, ou seja, do maior para o menor. Você vai pegar ali praticamente os 20% dos itens ali, você vai ver que é 80% do custo da obra. Ou seja, se você ir negociar aqueles lá, é aqueles que vão fazer diferença para você. Então, pode ter item aí, por exemplo, que custa R$50 mil um item. Se você conseguir 10%, você vai ganhar R$5 mil só nesse item. Então, olha a diferença de você estar negociando com objetividade, enxergando o que é importante, tá? Que é você negociar esse item que tem representatividade na sua obra, do que você ficar perdendo tempo, né? Vamos dizer assim, para brigar por um item que é insignificante, no sentido que você vai perder, porque você não vai conseguir, vamos dizer assim, negociar tudo, tal, não sei o que. Então, dá prioridade naquela parte que é mais importante, que normalmente é os 20% dos itens da sua obra, que é onde você tem que dar mais importante. Deu para entender isso? Eu tenho isso bem mais detalhado. Tenho um vídeo que fala, eu tenho um webinar que eu fiz que eu só falei sobre isso, tá? Então, até demonstro como fazer no Excel para você colocar, você coloca em porcentagem, então aí você vê né, em ordem decrescente, quais são os itens que têm mais representatividade, que é onde você vai trabalhar a sua obra para economizar. Então, no caso aqui da pergunta, eu procuro usar o valor que o empreiteiro me passa, né? E isso, claro, depois pelo menos do projeto de prefeitura aprovado, porque aí dá para o empreiteiro enxergar a obra e poder passar um preço. Porque antes disso, aí não tem jeito. Então, aí é aquele orçamento preliminar, que é aquela ideia por metro quadrado que a gente dá, que é uma noção, tá? Então, por isso que eu falei, tem 3 tipos de orçamento. O pré, já aquele que já é um orçamento depois que a gente tem um projeto, mas não tem todos os projetos complementares, tipo estrutural, hidráulico, elétrico, e depois o detalhado, que é quando você tem todos eles. Aí sim você chega você tem condição de detalhar
né, material por material, mão de obra por mão de obra, e ter um valor mais preciso. Vai te dedicar muito mais tempo para isso. Com a experiência, vocês vão vendo que tem coisas que nem vale a pena perder tanto tempo, você já vai estimando aquilo lá por conhecimento prático, tá? Tá respondido aí, Daniel? Vamos lá. O Diego Miranda falou aqui que já ouviu falar nessa lei 80-20. Então, beleza, é isso aí. Eu tentei dar uma explicada, porque hoje não é para falar só sobre isso, mas eu acho que vocês com perfil de engenheiro já devem ter entendido o que eu falei, pelo menos como é que é o mecanismo disso, como que funciona, por que é 80-20. Na verdade, um exemplo bem fácil até que eu coloco, né, na aula que eu falo sobre isso, que é o seguinte, a gente tem, por exemplo, tanto o computador, às vezes mesmo uma calculadora, o seu celular, por exemplo, às vezes você sabendo só 20% do que ele é capaz de fazer, você consegue fazer mais de 80% do que te interessa, não é verdade? Muitas vezes o seu celular ele faz muito mais do que você sabe. Só que aí, às vezes, não vale a pena você ficar sabendo que ele faz isso, faz aquilo, faz aquilo, faz aquilo. Porque com os 20% que ele é capaz de fazer, aquele celular, você já utiliza mais de 80% das suas necessidades. Então, tem essa relação com isso. Acho que deu para perceber, não é? Beleza? Mais alguma pergunta? Não, não tem. Tá joia. Então, a gente estava falando aqui, vamos voltar aqui, do posicionamento, do nicho e da estratégia de marketing, que é justamente que a gente precisa ter no sentido de que a gente vai estar se posicionando para fazer e demonstrar para um possível cliente que você é capaz de conseguir fazer a grande transformação na vida dele. Ou seja, se ele tem uma necessidade de ter uma casa nova, de ter um comércio novo, você é capaz de fazer. Então, o que eu digo é o seguinte, que eu já falei, acredito, na outra aula, que ele não quer saber qual é a tecnologia, se você vai usar Revit, se você vai usar AutoCAD, para ele não vai importar isso. O que ele vai querer, o que ele quer, na verdade, é a experiência de vida, é a sensação que ele vai ter depois, com aquela casa pronta. Então, ele vai querer o conforto da casa, ele vai querer estar morando perto de alguém, numa nova cidade. Então, o objetivo dele é esse, não é... muitas vezes o engenheiro técnico quer mostrar detalhes técnicos, ele não quer saber disso. Ele quer saber que ele vai ter um cantinho gostoso, uma churrasqueira boa para passar um final de semana com os amigos. Então, é isso que você está vendendo para ele. É isso que você tem que demonstrar para ele. É nisso que você vai perder tempo, vamos dizer assim, né? Para conquistar ele. E não ficar falando que você usa o Revit, que você usa uma linguagem BIM, que não sei o quê. Isso não vai vender. Né, para a grande maioria. Pode ter uma exceção de alguém que seja interessado a isso, mas, na verdade, isso não vai vender o teu produto. O seu produto vai vender quando você vai mostrar para ele que você é capaz de dar um espaço meio gostoso, uma piscina gostosa. Né? Muitas vezes tem criança, vê o que a criança quer, no atendimento você perceber, por exemplo, que a mulher, né, dali do casal, ela gosta, por exemplo, de cozinhar, de fazer uma cozinha bem feita, uma cozinha bem localizada, onde ela gosta de fazer essa cozinha, perto de um espaço gourmet, perto pro fundo da casa, por exemplo, perto de um quintal. Então, aí é que você vai pegar essas características, né, dali do teu cliente que você está atendendo, para que você use disso para fazer o seu projeto. Porque ele não vai importar para o lado técnico, ele quer o resultado da coisa. Então, a sua estratégia de marketing, ela tem que estar virada a isso. Ela tem que estar virada a essas preocupações, né, em relação a você atender o cliente ao que ele vai querer, que é o conforto, né, muitas vezes, se for um comércio, ele ter uma produtividade, né, se for uma indústria, por exemplo, que ele produza mais, se for um comércio, que ele venda mais, né, que ele tenha um local mais agradável para os clientes, né, se for uma clínica médica, uma clínica dentária, né, que proporcione. Os arquitetos, por exemplo, se preocupam muito com as cores do ambiente. Então, é isso que ele vai querer. Ele não vai querer saber se você colocou 1% de argamassa, 1 centímetro de argamassa, 3 centímetros de argamassa. A princípio, ele não vai querer saber. Claro que ele vai querer saber do custo, então aí você vai ter que procurar fazer bem feito isso. Mas não é nisso que ele vai se pegar. Não é por isso que ele vai te contratar. Entendeu? Tá joia? Então, aí a gente tem as maneiras de divulgar isso aí, né? Então, como que a gente vai mostrar para as pessoas que a gente consegue fazer com que ele saia daquela situação, vamos dizer, de um ponto A, e que a gente leve ele para um ponto B, que é com aquela obra, né? Com aquela casa melhor, com aquele comércio que venda mais.
Então, a gente tem várias maneiras de divulgar, que isso eu falei muito na primeira aula também, né? Que eu mostrei exemplo, que eu comecei a escrever no jornal. Eu não só, todo mundo só colocava lá, engenheiro civil, fulano de tal e telefone. Então, eu comecei a colocar conteúdo, então, as pessoas começaram a ler, a identificar que ali tinha qualidade, tinha conhecimento, e aí era muito mais fácil que as pessoas me procurassem do que procurassem ali um nome e um telefone, ok? Então, isso também acontece hoje com a internet, pelas mídias sociais, vocês podem apresentar produtos, trabalhos, mesmo que não sejam reais, alguns projetos, né, ou mesmo alguns textos. Tem gente que prefere ler, tem muita gente que gosta de ler, tem gente que não gosta de ler, gosta de, né, de ver só. Então, tem que ser feito de tudo quanto é forma. Então, tem várias formas de divulgar aí. Eu queria falar nessa parte de divulgação, a gente já está com quase 1h30, eu queria passar para vocês, eu vou fazer eu fiz um filminho, vou passar para vocês o que eu considero também muito importante na hora de atender o cliente, depois de conquistar o cliente, vamos dizer, na verdade não é bem depois de conquistar, depois de atrair o possível cliente, ele ainda não é cliente, mas ele veio no seu escritório para fazer uma reunião, para querer saber do seu negócio. Então, como que você vai atender esse cliente, né? O que você vai oferecer? Vocês lembram que eu falei para vocês que é importante, muito mais importante, você atingir o lado emocional do cliente do que o lado racional. Ele vai comprar de você o teu serviço porque ele se sentiu bem, porque ele sentiu confiança em você, porque ele viu algo que agradou, né? E não racionalmente, porque você usa Revit, porque você tem competência nisso ou naquilo. Então, normalmente, ele vai, a grande maioria vai comprar o seu serviço porque ele se sentiu bem com você, ele sentiu confiança e tranquilidade, tá? Então, como conseguir isso? Então, eu digo que através dos 5 sentidos, eu busco aguçar, né, o lado emocional do possível cliente. Então, quando eu vou conquistar o cliente, eu procuro fazer com que eu estimule os 5 sentidos, ou seja, né, a visão, né, o olfato, o paladar, a audição e o tato, né, que são os 5 sentidos. Então, eu vou passar um filminho agora para fazer uma simulação de um atendimento que vai demonstrar toda essa estimulação dos sentidos, ok? Vamos assistir? Beleza? Dá para assistir aí? E aí, depois disso, a gente logo vai terminar. Aí eu vou falar mais uma coisa e depois a gente já vai descansar. Beleza, então, gostaria que todos assistissem e depois a gente ainda vai voltar a falar algumas coisas. Olá, agora nós, no módulo 3, atendendo o cliente, nós vamos falar especificamente sobre a aula da ativação dos 5 sentidos. Aqui, como vocês estão podendo ver, eu estou preparando a sala para fazer um atendimento, tá? Esse atendimento ele pode ser o primeiro atendimento, tá? Nesse caso será o primeiro atendimento, mas em todos os atendimentos eu procuro fazer com que seja estimulado os 5 sentidos, tá? Os 5 sentidos são o tato, o olfato, o paladar, a visão e a audição. Vocês estão vendo que eu estou colocando um cheiro, tá? Justamente para que as pessoas que vão adentrar a sala de reunião, de apresentação, vejam, né, e sintam o ambiente, sintam o olfato, né, no caso aí do cheiro do produto que eu coloquei. Normalmente o produto ácido, tipo limão, laranja, é o mais indicado. A outra parte sensorial aí, vocês estão vendo, a parte do ar-condicionado é bastante interessante, mudar o clima do local que você está dentro. Então, se estiver quente, você deixa essa sala um pouco mais fria. Se você estiver num dia frio, numa sala um pouco mais quente, isso vai tudo ativando os sensores. Aqui eu estou mostrando que tem uma sala equipada, tanto no sentido de você aguçar o paladar, né, através de alimentos, como também de bebidas. Aqui já mostrando aqui na simulação de um casal que eu vou estar recebendo. Nós temos ali a secretária que já foi conversando, ela tem que ser simpática e introduzindo essa chegada do casal ao escritório. E aí eu, como o engenheiro responsável, fui atendê-los, né, de forma ali simpática, agradável, procurando sendo
o mais educado possível, tá? E a gente vai então caminhar agora para a sala, que ela já está lá com aquele perfume, né, para aguçar o olfato, e também toda preparada para a gente também estimular o paladar, a visão. É uma sala também que tem ali uma tela grande, onde eu vou mostrar, onde a gente vai estar estimulando o sentido da visão também. E é muito importante dizer que tem um sonzinho também, existe um som, e esse som também ele vai estar estimulando o sentido da audição. Então, você sabia, né, que todas as compras elas são estimuladas, e há muitas compras que são decididas principalmente pelo lado emocional das pessoas. Então, essa estimulação de todo esse processo dos 5 sentidos faz com que as pessoas, de uma forma assim indireta, inconsciente, sem elas mesmas perceberem, que aquilo passa a ser um ambiente agradável, né? Onde elas estão introduzindo através de um alimento, né? Algo bom, elas estão ouvindo uma música boa, elas estão vendo coisas agradáveis. Isso tudo faz com que, principalmente depois que eles saem dessa reunião, eles muitas vezes indo em outras consultas com outros engenheiros, né, em outros escritórios que não vão ter toda essa estimulação dos 5 sentidos, eles vão depois comparar, mas eles não vão nem comparar sabendo, é por causa disso, por causa do som, por causa do que eu comi, por causa do que eu bebi. Eles não vão estar comparando por isso, mas eles vão comparar porque eles se sentiram bem. Algo que eles não perceberam, mas foi todos esses estímulos que fazem com que eles vão tomar uma decisão que eles se sentiram melhor naquele local. Vocês viram no início, é muito importante também, eu deixei ali um iPad, que se houvesse, por exemplo, uma criança, ela estaria ali no sofá brincando com um joguinho no iPad. Então, no caso aqui, esse casal não veio com criança, mas tem um iPad ali que, se tivesse uma criança, estaria também fazendo o seu entretenimento. Isso faz com que depois que vão embora, até a própria criança também vai dar a sua opinião no sentido, eu gostei do escritório ali no caso do Júnior Campos Prado. Então tudo isso faz parte. Aí, por exemplo, os projetos tem que ter uma coisa bonita, que seja muito visível, e sempre ter um fundo, né, musical, uma música agradável, que também vai estimular o sentido da audição. Então, designs criativos, elegantes, também fazem com que estimulem, né, o bem-estar das pessoas, e isso faz com que agregue valor nos produtos, né, no caso aqui, nos serviços que eu vou proporcionar, que são projetos que a gente está mostrando, e também, né, nos próximos serviços que vão ser durante as obras, vou estar agregando valor. Na hora de eu passar o preço, vai ficar muito mais fácil da gente ter uma conquista, porque a decisão ela vai ser tomada de uma forma muito emocional. Então, aqui, por exemplo, o café ele estimula não só o paladar, né, mas também como o olfato, porque tem todo, né, um cheiro, um ambiente que agrada. É claro que tudo é perguntado, né, para o casal, o que vocês querem. Querem tomar um café, quer tomar uma água, quer um refrigerante. Então tudo isso vai de acordo também com as necessidades e o interesse daquele casal, né, que está sendo atendido, ou às vezes não é um casal, às vezes é uma pessoa sozinha, que vai ter também de mesma forma a estimulação dos 5 sentidos. Então, tudo isso a gente está mostrando de uma forma bem até simulada mesmo, mostrando a importância também de ter o papel. Então, além deles estarem vendo um projeto na TV, né, que eles vão ver também na TV um projeto em planta baixa, né, mas é importante que eles tenham no papel, porque aí vai ter o tato. Então, através do tato, né, você está sentindo, pegar no papel. Isso também faz com que haja essa estimulação do tato, muito importante também. Então essa percepção é uma percepção com certeza única e que gera um valor muito grande, porque realmente estimula
Os 5 sentidos, que nada mais é do que as emoções. E as emoções fazem com que as decisões ocorram de forma mais rápida e mais clara. As pessoas, elas decidem por emoção. E esse fato de atendimento com as 5 estimulações dos sentidos, vocês podem ter certeza que já é um grande passo, claro, além do conteúdo, do teu trabalho técnico, de tudo isso, claro que precisa acompanhar, mas você tendo uma concorrência, né, com outros profissionais que não vão estar fazendo esse tipo de trabalho, com certeza você vai sair muito mais na frente, porque as emoções realmente que fazem com que a decisão ocorra, ela está sendo muito mais aguçada, nesse caso, quando você faz toda essa preparação na sala, fazendo com que os seus clientes ou futuros clientes se sintam à vontade, de uma forma confortável, e com certeza eles vão sair dali e vai passar um dia, 2 dias, eles vão lembrar que se sentiram muito bem, até mesmo sem saber o porquê. Quando eles começam a comparar com outros lugares, eles vão perceber que se sentiram melhor ali. E ali, então, eles tomam a decisão de fechar. É isso aí, e até uma próxima aula. Olá, pessoal, vamos voltar aqui. E aí, deu para assistir? Passou? O som estava bom? Beleza? Então, tudo isso, na verdade, a gente está no início do nosso treinamento, do nosso projeto aqui da retomada da construção. Então, a gente está mostrando muita coisa que é o preliminar da coisa mesmo, que não é técnico, né? Talvez tem gente que fala que quer ver a coisa mais ali, já na obra, tal. Nós vamos chegar lá, né? Nós vamos chegar no projeto, na execução de projeto, chegar na obra, nós vamos ter isso, mas isso é depois. Primeiro a gente precisa saber conhecer o mercado, conquistar o cliente, tá? Então, isso é a proposta que eu tenho, que eu estou nessa segunda aula passando para vocês, tá? Eu quero mostrar também que eu vou ter depois aulas que vão falar sobre como atender o cliente, tá? E como apresentar para o cliente os projetos, tá? Depois nós vamos falar sobre planejamento, sobre formação de equipe. Então, como planejar, como programar as tarefas, como fazer o cronograma físico, financeiro, como fazer o orçamento, como controlar a obra, né? Fazer a gestão dessa obra, como às vezes ter que reprogramar, né? Seu cronograma que você fez no início, muitas vezes ele precisa, muitas vezes não, sempre ele vai ter que ser acompanhado e ser moldado com a realidade, né? Porque ninguém é bidu no sentido de prever tudo que vai acontecer durante a obra toda, né? Então a gente faz um planejamento para a gente ter um rumo, mas nada vai acontecer exatamente daquele jeito. E aí, a gente, pelo menos, tendo aquele rumo, se acontecer alguma coisa que está distorcendo, a gente enxerga que está distorcendo e a gente traz novamente para o rumo para que a obra termine no prazo certo e com o custo esperado, né? Que a gente falou já logo no começo dessa aula. E, então, tudo isso nós vamos falar ainda nas próximas aulas. Queria apresentar aqui, como o Daniel aqui que está me ajudando aqui, ele colocou, que a gente vai falar na próxima aula, a gente vai começar a falar sobre o atendimento do cliente. Então, nessa reunião que eu estou conquistando o cliente, eu vou também começar a perguntar para ele, ouvir ele, o que ele quer, né? Quais as necessidades, ele quer uma casa de que jeito, o que ele espera, né? Do conforto dessa casa, né? Dos objetivos ali dessa casa. É uma pessoa que gosta, quer uma sala de TV, é uma pessoa que gosta de uma sala de som, quer uma sala de ginástica, é uma pessoa que... Então, quer dizer, existe milhares de formas de necessidades e aí a gente tem que, na verdade, satisfazer o cliente. Não adianta a gente querer fazer um projeto que a gente quer, a gente tem que fazer um projeto que ele vai gostar dentro daquelas habilidades que a gente tem e com as nossas tecnologias, né? Que são com esses programas que existem de desenho e tal, que são ferramentas apenas para que você possa apresentar de uma forma melhor. Mas o objetivo principal é sempre aquilo que ele quer. Então, a gente vai ver na próxima aula um pouco mais detalhes sobre o preenchimento de uma planilha, que eu vou mostrar agora, pode tentar entrar aí, que é esse programa de necessidades, tá? Onde a gente vai colocar o nome, né, de quem está entrevistando, aqui no caso, pode ser eu ou pode ser um dos nossos engenheiros aqui, aí vou identificar
também alguns dados, né? Tanto desse entrevistado, que é o possível cliente. Às vezes a gente está fazendo isso ainda, a gente não ainda, vamos dizer, foi contratado, tá? E às vezes já está contratado. Então, a gente vai preencher esse plano de necessidades, então vai colocar o local, onde é o terreno, né? Qual o formato, as medidas desse terreno, dá até para fazer um croquisinho, se ele é de esquina, se ele não mas o norte, né? Onde é, onde não é. Então, tudo isso a gente vai colocando aí nessa planilha de forma fácil, que depois eu possa desenvolver um projeto atendendo às necessidades do cliente. Então, por exemplo, aqui, a gente vê lá, por exemplo, a pessoa quer sala de estar, quer sala de jantar também, quer cozinha, tá? Então, na observação, é uma cozinha grande. É interessante, por exemplo, eu moro aqui na nossa cidade de Jaú, tem muitas famílias descendentes de italiano. Italiano, eu percebo que gostam de cozinha grande. Por quê? Porque quando chega a visita, vai todo mundo para a cozinha. Tem famílias que já não têm essa tendência, que quando chega a visita, vai para a sala. Então, já não quer uma cozinha grande. Então, isso vai de cada costume de cada um. Então, não adianta eu fazer uma cozinha grande para alguém que não vê valor nisso, né? A pessoa, ela quer estar na sala. Então, eu vou fazer uma sala maior. Então, tudo isso a gente vai colocando esses detalhes para depois começar a fazer o projeto, né? Número de garagens, quanto carro vai precisar, quer uma academia, quer um escritório. Eu quero 4 quartos, mas um pode ser menorzinho, né? Então, por quê? Pode ser um escritório ou mesmo para quando vier a minha sogra para minha casa, entendeu? Então, tudo isso você vai anotando para fazer com que você consiga, vamos dizer assim, atender, né, as necessidades do cliente e fazer com que você acerte o projeto logo no primeiro. Porque é muito ruim quando você não ouve o cliente, faz um projeto, você acha ele maravilhoso, você mostra para o cliente e fala, mas e o lavabo, por exemplo, né? Você não pôs, eu queria um lavabo aqui. Por quê? Porque você não preencheu, você não ouviu ele que ele queria um lavabo. Então, você faz todo um trabalho e aí você vai mostrar para ele, ele fala, mas ele está preocupado com o lavabo. Então, e às vezes aquele lavabo, para você pôr ali naquele projeto, às vezes muda totalmente, né? Então, vocês sabem já, com certeza vocês já fizeram um projeto, sabem que isso acontece. Então, é um plano de necessidades, a gente vai falar sobre isso na próxima aula. Então, nós estamos aqui já com 1h45, eu vou começar a finalizar. Vocês têm alguma pergunta aí, alguma coisa sobre isso, sobre o que vai ter, né? O que vocês esperam aí para as próximas aulas? Alguém quer falar alguma coisa? Não sei se tem alguma coisa escrita aqui. Vamos dizer, o Luiz Henrique colocou aqui, você disse que em certas situações você pede o empreiteiro para fazer o orçamento. Isso não é arriscado? No sentido do empreiteiro errar e o cliente pôr a culpa em você. Não, espera um pouquinho. Esse orçamento que o empreiteiro está passando é o seguinte, é o orçamento da mão de obra dele, é o que ele vai cobrar. É que depois, se eu acertar com ele, é o contrato que a gente vai fazer com ele. Então, vamos dizer que ele faça R$600 o metro quadrado. Eu estou falando um valor assim. Normalmente, eles fazem comigo por etapas. Então, a fundação tem um preço, vamos dizer, subir a alvenaria tem outro, fazer a laje tem outro, né? Então, esse preço que ele já passou já é real, é o que ele vai receber, é o que vai custar a minha obra. Então, é esse que eu faço. Não é ele que vai fazer o orçamento. O orçamento da obra como um todo, sou eu que vou fazer. Na verdade, ele vai me passar o quanto vai custar a mão de obra dele, entendeu? Claro que se ele não faz o forro de gesso, eu vou ter que acrescentar o forro de gesso se estiver naquela casa. Então, e outra coisa, então, ele vai passar o preço da mão de obra. Agora, o material que ele vai utilizar para fazer aquilo, que ele vai trabalhar, né, que é a mão de obra, eu vou ter que fazer também o levantamento, tá? Então, talvez eu não me expressei direito. Então, quem vai fazer o orçamento é nós, o engenheiro. Ele vai fazer o orçamento da mão de obra dele. Então, o seu orçamento vai ter a mão de obra do pedreiro, do empreiteiro, vai ter a mão de obra lá do gesseiro, vai ter a mão de obra do cara que vai revestir uma parede que tem pedras, por exemplo, naturais, né? Que vai ter, por exemplo, a pintura, a mão de obra da pintura. Então, você vai acrescendo o seu projeto. Quando a gente tiver aula de orçamento, eu vou mostrar para vocês como se inicia o orçamento, né? Primeiro, você tem um planejamento. O que é o planejamento? É o levantamento de todas as atividades que você vai ter na obra. Você vai pegar os projetos e vai ver qual tipo de fundação. Então, vou precisar disso, disso, disso. Vou ter que ter uma mão de obra para isso, vou usar esse tipo de materiais. Qual é o tipo de alvenaria que eu vou usar? Esse tipo aqui.
Se o projeto tiver definido, você vai usar aquilo. Se ele não tiver definido, você pode definir, né? Qual é o tipo de, por exemplo, de tijolo que você vai usar. Então, aí você vai fazendo o levantamento das necessidades da obra, né? E depois de feito o levantamento, você vai fazer a coleta de preço. Você vai falar, não, eu preciso desse tipo de mão de obra para fazer esse tipo de fundação. Então, aí depois você vai correr atrás de pessoas que fazem aquilo e vai perguntar para ele, ó, quanto você faz para você, qual o preço que você vai cobrar para fazer isso. E aí aquilo lá eu vou usar para o meu orçamento. Eu vou acumulando aqueles várias atividades com os vários preços colhidos no mercado, reais, que realmente vai ser cobrado aquilo, porque, por exemplo, se eu fiz o orçamento e aí o cliente gostou, falou, não, tá bom, tá dentro do que eu posso, beleza, então vamos fazer? Então aí você vai correr atrás daquele pessoal que te passou o preço, ou até mesmo, muitas vezes, você consegue até um outro que, de repente, que consiga até um preço melhor, aí fica até melhor o preço da situação, tá? Então, eu acho que, entendeu agora? Foi o Luiz, o Lucas que perguntou? Então, não é bem ele que faz o orçamento, ele faz o orçamento só da mão de obra. Depois, vamos lá. Sim, foi top. Beleza, Micael? Depois, caso surja algo, posso entrar em contato? Claro, Romário, é para isso. A ideia nossa é tocar isso aí. O Diego, seria viável usar um projeto modelo para poder desenvolver do zero, passo a passo nesse curso? Beleza. Nós vamos fazer isso aí, tá? Eu vou pegar projetos reais e nós vamos fazer isso aí. Então, eu acho que é importantíssimo essas aulas, vamos dizer, pode se chamar de introdutórias, né? Para introduzir, né? Mas ao mesmo tempo não é menos importante, são muitas vezes até mais importantes, porque se você não souber se posicionar, não souber conquistar os clientes, não adianta nada você saber fazer um projeto ou mesmo fazer uma obra, se você não conseguir pegar os clientes. Então, essas duas aulas são tão importantes quanto as demais que vêm pela frente, tá? Principalmente nós, engenheiros, que não aprendemos nada disso na faculdade, beleza? Eu queria falar para vocês, tem mais alguma pergunta? Não, né? Alguém quer falar alguma coisa? Tudo em ordem? Beleza? Ó, eu queria falar uma coisa, é o seguinte, que a gente vai, para a gente ter um compromisso maior, na verdade, só para vocês saberem, teve 101 inscrição, tá? Quando eu perguntei para as pessoas, através dos grupos, através de alguns contatos que eu tenho aí, pela internet mesmo, teve 101, tem uns 101 nomes aí dessa turma de formados, tá? Mas a gente não sabe realmente quantos estão fazendo, tá? Você vê que na aula passada teve aí 28, 29, agora está em torno de 14 e tal. E, então, a gente vai selecionando mesmo. Aqueles que estão afim, que estão aproveitando a oportunidade, a gente vai seguindo. Aqueles que não se interessarem, não tem problema, vai seguir a vida deles, tá? Mas o que eu queria passar agora para vocês é o seguinte, que a gente vai começando tendo mais compromisso, tá? E eu queria fazer com que esse compromisso fosse também em benefício de todos e também que fosse viável financeiramente, né? Então, o que eu gostaria que ocorresse, tá? Vocês que têm, porque tem vários, tipo a Rafaela, o próprio Micael falou na aula passada, da insegurança de pegar uma obra. Então, eu queria estar com vocês desde o início, vamos dizer, surgiu a possibilidade de ter um cliente, surgiu a possibilidade de tentar buscar um cliente, de entrar em contato comigo e eu vou antecipar algumas aulas se for necessária, entendeu? Para que vocês consigam individualmente atingir esses clientes. Quem quiser, vamos dizer, aí é o negócio seguinte, é uma parceria para quem quiser, tá? De ser um parceiro meu nessas obras, né, para aqueles que ainda têm segurança e que, de repente, o fato de eu estar junto com você, dando todas as dicas, isso ser de uma forma assim, que vai viabilizar, né, que vai aproveitar algumas oportunidades, então eu estou disposto a fazer uma parceria com vocês, tá? Como que seria isso? Vamos dizer assim, a gente pode fazer de um jeito que eu posso ensinar como atender, como precificar, como você vai passar o preço para o cliente, como conversar, e aí eu ter uma porcentagem nisso, entendeu? De chegar nesse ponto, de que, vamos dizer assim, vou pegar um projeto aí
tal, vamos fazer o preço, eu vou orientando tudo, aí vamos dizer que a gente perceba que a gente pode passar um preço, sei lá, de R$2.000 para conseguir esse projeto. Aí eu estou pensando em colocar assim, uma porcentagem, tipo 15%, de eu estar junto nesse negócio com você. Por quê? Porque assim, como eu sou um profissional também, eu vou também me dedicar muito mais, né? Porque é um cliente que vai ser não só seu, mas também eu encaro que seja meu também. E eu vou querer o teu sucesso muito mais. Existe um monte de cursos aí que você paga e muitas vezes você nem sabe se vai ter resultado. Então, o que eu estou querendo propor agora? Uma situação que você não paga nada, mas se você conseguir resultado através das minhas orientações, aí você poderia, vamos dizer assim, dar uma porcentagem para mim, para até mais eu poder estimular mais ainda essas orientações, ok? Então, gostaria de propor isso para vocês. E quem quiser e tiver nessa fase, né, de falar, não, eu quero isso, porque eu preciso ter essa segurança de chegar no cliente e falar, não, eu faço, pode deixar e toco, porque você sabe que eu estou aqui por trás. Então, você fala, eu quero, e aí a gente vai trabalhar junto em cima, tá, dos possíveis clientes aí. Para quem nem tem cliente, nada, a gente tem todas essas aulas que vai orientar como você vai começar a ter os contatos para ter o cliente. Então, aí a gente passa a ter individualmente, tá? E aí eu gostaria de ter uma porcentagem nisso, que vai até ser bom, porque aí vai aumentar a nossa parceria, tá bom? Não é, claro, necessário, eu só estou dizendo assim, é só na condição de for fazer essa parceria, senão não há, quer dizer, não teria sentido a gente fazer isso, tá? Eu queria falar também para vocês o seguinte, é importante também falar que eu tenho um curso online. Quem está, vamos dizer, ansioso, fala assim, eu gostaria de saber tudo, eu queria ver tudo de uma vez, que eu preciso saber tudo de uma vez, aí tem um curso online que semana que vem estou fazendo o lançamento, tá? Então, estou colocando isso também, que é uma das possibilidades de vocês continuarem e tendo já mais conteúdo, né? Assim, ter todo o conteúdo, vamos dizer que eu estaria aqui passando gradativamente, de uma forma assim mais rápida, tá? E aí eu vou ter um link, aí vai ter um grupo, que é um grupo VIP, que aí vocês estariam entrando, que aí a gente faria um preço super especial para vocês, no caso desse grupo VIP, porque vocês já estão tendo esse contato, já me deram essa credibilidade, né, de estar aqui comigo, e isso eu quero, vamos dizer, também retribuir através de uma condição diferenciada, tá? Para quem quiser o curso. Então, tudo isso eu estou falando porque a gente é profissional, a gente também tem que se vender, mas não é obrigatório, não é necessário, tá? Estou falando que tem também, porque às vezes a pessoa fica ansiosa, ela quer ter tudo, então tem essa possibilidade do curso online. Então, tem. Essa parceria é uma possibilidade, tá? De ter um 15% das todas as coisas que vocês fizerem de obras e a gente está junto, ou do curso online também, se vocês quiserem. E uma outra possibilidade que tem, que é assim, que eu estou também fazendo, que é uma tendência aí, eu devo ter, assim, tipo, um canal, uma mensalidade, acho que vai ser em torno de R$30 por mês, para a gente começar a trabalhar dentro de um canal exclusivo também, tipo, mais assim, uma mentoria, né? Uma mentoria e trabalhar em cima, assim, mais focado mesmo em assuntos particulares, tá? Mas, claro, fazendo em grupo, por isso que é barato, porque se fosse fazer uma mentoria pagar sozinha, é bem mais caro, mas pagando um tanto por mês, a gente vai estar tendo o acompanhamento também, é uma outra forma, de vez de pagar em porcentagem, seria, deve ser 30 por mês, que isso já me ajuda, aí eu vou ter mais tempo para trabalhar com isso e tudo, porque também é uma forma de ganho também para mim, tá? Então é isso aí, tá? Eu queria passar isso para vocês, então aqueles que querem uma dessas 3 opções, é só depois entrar em contato comigo e falar, eu vou querer o curso online, aí eu passo o link do grupo, ou vou querer fazer a parceria porque eu estou inseguro, eu quero conquistar o cliente, eu quero que você esteja junto comigo no sentido de me passar o passo a passo do que eu tenho que falar com ele, como é que eu vou mostrar os projetos, como é que eu faço o projeto de prefeitura, tudo, tá? Então, tudo isso é direcionado para essas pessoas que quiserem fazer a parceria. Tá entendido aí, pessoal? Tá? Isso faz parte também, claro, do lado profissional da gente, tá? Agora, independente disso tudo, a próxima aula deve ser dentro de 15 dias, a gente está fazendo assim, e aí a gente vai continuar, tá? Nesse ritmo aí, e eu mostrando aí, no caso, o plano de necessidades, né? Com mais detalhes aí, já
começando a fazer aquilo que você perguntou aqui, de um modelo real, né, de projeto, como é que ele vai acontecer, tá? Então, tem essas possibilidades que vocês podem optar, tá? Muita gente fala assim, né, o que acontece, quem tem, vamos dizer, quer ter o dinheiro para pagar, você vai ter com mais velocidade, tá? Então, é isso, a diferença é isso, tá? Tendo o curso online ou a mentoria, você vai ter com mais velocidade. Aqui a gente vai nesse ritmo, mas com certeza vai ter também todos os conteúdos, ok? Beleza? Alguém quer perguntar alguma coisa? E aí a gente vai encerrar. Tudo jóia? Beleza? Tranquilo? Então tá bom. Vocês entenderam o que eu falei, que eu coloquei? Tá? Então tá ótimo. E é importante também que essa comunidade, né, que nem eu falei para vocês, apesar de ter 101 inscritos, não chega a ter 20% das pessoas que assistem de forma online. Tá? Tem muita gente que me mandou mensagem dizendo que não ia dar. Tem gente até que trabalha na Uber, né, com carro aí, fazendo serviço de Uber, que falou que não estava dando para assistir por causa disso. E outros vários aí com vários motivos aí e tal. Mas tudo bem, então assista em casa. Depois de gravado eu coloco de forma não listada no YouTube, então eu sei quantas pessoas que assistiram, porque só assiste, não é público, então só assiste quem está no grupo. E então eu tenho um número de pessoas que assistiram também depois, e aí então eu sei que é um pouco mais em torno de 60% desses 70 e poucas pessoas, né, dos 100, 70 pessoas que devem ter assistido a primeira aula. Então, eu tenho uma ideia, e é interessante para mim também, se vocês puderem me ajudar, de passar depoimento, porque depois até posso também, algumas pessoas que ficam em dúvida se querem participar ou não, de vocês, alguém falar, olha, foi legal, valeu, estou aprendendo bastante coisa e tal. Tudo isso, se vocês puderem fazer um videozinho falando sobre o nosso treinamento, eu agradeço bastante, tá? Tem mais uma pergunta aqui? O que é? Seria viável usar o programa? Não. Esse link aqui é do grupo, né? Esse link que está aqui é do grupo VIP, que para quem quiser, né, ter essa promoção aí do curso online. Depois tem, quem optar por seguir aqui terá o mesmo conteúdo? É o seguinte, terá o mesmo conteúdo, só que de um ritmo diferente, né, de um curso que você pode assistir a hora que você quiser, o tempo que você quiser. E também a individualidade, vamos dizer assim, é claro que se eu estiver recebendo numa parceria, eu vou estar mais empenhado, é uma coisa natural, né? Eu vou estar um compromisso maior, vamos dizer assim. Na verdade, o meu empenho com vocês também vai ser muito grande, é muito grande e tal, mas o compromisso, quando eu estiver numa parceria que eu estou recebendo uma porcentagem, ela tem esse compromisso financeiro, então é maior. Então, não deixa de ter o mesmo conteúdo, mas eu digo para vocês que tem essas diferenças, tá? Tem essas diferenças, mas estão gostando assim, continuem aqui, beleza, tá? É legal, eu gosto e vamos tocar. E, na verdade, a gente também vai criar uma comunidade de parceiros de que a gente vai se ajudar mutuamente e isso também facilita. Eu estou começando agora, tá? Que nem eu falei no começo, desde o meio do ano passado que eu comecei a fazer esse trabalho com a internet. Então, para mim, é tudo novo, eu ainda não... Vamos dizer assim, as minhas ambições são outras, eu não faço curso para ganhar dinheiro, vamos dizer assim, né? O meu negócio é outro, eu gosto de estar compartilhando, é uma maneira que eu vi de motivação até de vida para mim, em relação a ter essa possibilidade de poder compartilhar essas coisas. Mas a gente pode estar continuando tranquilamente dessa forma que o conteúdo vai chegar, tá bom? É só questão, por isso que eu falei, que o dinheiro faz com que acelere o processo, mas nada impede da gente continuar assim, sem problema nenhum, ok? Vamos lá. Tinha outra coisa que você ia falar? Tá, então, é isso aí, tá, pessoal? Se vocês puderem fazer também algum depoimento, é muito bom.
Qualquer dúvida, vai lá no WhatsApp, no particular. Vocês desculpem aí, eu tive um problema no WhatsApp, né? Mas resolveu rápido, mas infelizmente tive um transtorno, né? Pelo menos naquele dia. E o cancelamento é através de e-mail, então não é na hora, você não tem como entrar em contato com o WhatsApp via telefone. Então, eu mandei um e-mail, eles cancelaram na manhã seguinte, e depois eu já recuperei o meu WhatsApp. Então, tá tudo em ordem o WhatsApp, tá? Tranquilo, você pode mandar para mim e eu vou estar respondendo. Beleza? Zerou? Tudo jóia? Qualquer dúvida, então, eu estou aí no WhatsApp para bater papo. Valeu, até mais.